O objetivo dessa aula é a gente entender, né, o conceito de zeros de uma função quadrática, né, que é a função do segundo grau, aqui pelo GeoGebra, tá? É o aplicativo aí que eu gosto de trabalhar o conceito de função, né? Todas as funções em geral a gente pode trabalhar por aqui porque facilita muito da gente conseguir enxergar, né, visualizar bem o movimento, visualizar bem o comportamento de todas as funções, certo? Então olha só, eu comecei aqui primeiro com a função do segundo grau, que a gente chama de elementar, que é a função f de x igual a x elevado ao quadrado, tá vendo? Essa primeira função aqui. O gráfico dessa função, ele tem o ponto na origem, né? Além da gente ver só os zeros da função, eu vou trabalhar também todos aqueles conceitos que a gente já viu em aulas passadas, né? Sobre a relação do A, B e C tem com a função, né? Lembrando aí que você pega aqui a função, o coeficiente A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o B é o coeficiente que acompanha o x e o C é o coeficiente que não acompanha nada, o termo independente, certo? Nessa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, a gente só tem o valor do A. O B é zero e o C também é zero. Por esse fato, a função, pelo valor do C ser zero, a função corta o eixo y no ponto zero, aqui, certo? O y e o x, né, que é o outro valor do par ordenada, né, que a gente tem a abscissa ordenada, a ordenada é o y, né, ele corta no eixo, ele corta o y no zero, né, corta o eixo y no zero. E o x é o que? É o zero da função. Como que a gente faz para calcular o zero de uma função? Pega a função e iguala a zero, não é isso? Aí dá uma equação do segundo grau, você resolve a equação do segundo grau e com isso você acha lá as duas raízes, né? Lembrando que a função do segundo grau, ela tem dois zeros, né? Porque quando você iguala a função a zero, isso daqui vira uma equação do segundo grau, e a equação do segundo grau admite duas raízes, certo? Então, a gente tem dois zeros. Nessa função aqui que vocês estão vendo, tem dois zeros também, que é o ponto 0, 0, né? As duas raízes dessa função aqui é zero, certo? Se você pegar e igualar a zero, você fazer x ao quadrado igual a zero. Aí você pensa, que número você tem que levar ao quadrado para dar zero? Esse número é o zero. Como você está numa... como vai ser uma equação do segundo grau, o zero é uma raiz dupla, certo? Então, admite também duas raízes, só que a função aí nesse caso, né, pelo fato também do coeficiente C ser zero, ela começa aqui justamente aí na origem, certo? Bom, brasileiros, outra coisa agora que a gente vai ver aqui, ó, é outros tipos de função também. Olha só essa função aqui, é a função g. X ao quadrado menos 5x mais 6, não é isso? Bom, para você conseguir calcular o zero desta função aí, você faz o quê? Iguala a função a zero, né? Iguala a função a zero, e aí você vai achar as duas raízes. Eu sugiro que vocês façam isso aí no caderno, né? Iguala todas as funções que está aqui. A gente já viu na aula passada como que faz para achar o zero da função, utilizando lá a fórmula de Bhaskara. No próximo vídeo a gente vai ver um outro jeito de achar o zero da função também, tá? Então ache aí. Se você fizer a conta, você vai ver que as raízes dessa função aqui é 2 e 3. Então, quando você construir o gráfico aqui no GeoGebra, quando eu apertar para construir, a parábola vai passar pelo ponto aqui 2, 3. Quer ver? Ó, vai construir uma parábola aqui. Olha lá. A parábola em azul aqui agora, ó, justamente ela cruza o eixo X no ponto 2, 3. Estão vendo aí, ó? Deixa eu apertar aqui em cima da parábola. Ah, caramba. Que aí aparece o ponto, ó. Tá vendo aí? A gente tem dois pontos, né? Que é as duas raízes, exatamente em cima do 2 e do 3. Justamente o que? As raízes desta equação ali.
E uma outra coisa também que a gente viu na aula passada, né, que quando você calcula essas raízes, você vê que o delta, né, que é o discriminante da equação do segundo grau, o delta é maior do que zero, né? O número 2 e 3, que são essas raízes aqui, são maiores do que zero. Por esse fato, o que acontece? A função corta o eixo x em dois pontos, né, distintos, né? Tem duas raízes distintas. A função assume duas raízes distintas, ou dois zeros também distintos. Nessa função aqui, né, ó, que é a x ao quadrado, se você calcular o delta é igual a zero. E aí quando o delta é igual a zero e tem raízes duplas, né? O zero é uma raiz dupla. Então quando o delta é igual a zero, a função corta o eixo x em um único ponto, né? Então por isso que essa função aqui em verde corta o eixo x só em um único ponto. Já essa função aqui, se você calcular o delta, você vai ver que o delta é maior do que zero. Então por isso tem dois zeros aqui a função. E distintos, né? 2 e o 3 maior do que zero e distintos. Já aqui o delta é igual a zero e aí ela corta só em um único ponto. Agora vamos ver essa próxima função aqui. Eu vou deixando as funções aí para vocês verem a construção mesmo de todas, tá? Então eu não vou nem tirar, eu vou só acrescentando. Vou acrescentar a próxima. Olha aí, essa função em vermelho, que é essa daqui, ó. x² mais 6x mais 5. Se você calcular nessa função aí em vermelho os zeros, né? Se você igualar a zero, você vai ver que vai dar uma equação do segundo grau. E você vai achar essas raízes aqui, ó. Menos 1 e menos 5. Né? Menos 1 e menos 5. É justamente os valores onde a função corta o eixo x aqui no gráfico. Aí, de novo, né, analisando o delta, você vai ver também que o delta é maior do que zero, né? Porque ela corta o eixo x em dois pontos distintos, né? Então, o delta, quando isso acontece, é porque o delta é maior do que zero. Se você também pegar, né, olhando essas três funções e analisar os coeficientes a, b e c, você vai observar que, por exemplo, a função g tem o valor do b negativo, ó, o b é menos 5. Então ela corta o eixo y no ramo decrescente. Tá vendo aqui, ó, a função g é a função em azul. Ela corta o eixo y, ó, no ramo decrescente. Se você pegar essa função vermelha aqui, ó, que é a h, o valor do b é maior do que zero, ó, é 6. Então ela corta o eixo y no ramo crescente, certo? O valor do c é o ponto onde ela corta o eixo y, ó, que é no 5 aqui. Tá vendo, ó? O ponto 5 aqui, que é o valor do c aqui nessa função, ó, ela corta aqui o eixo y. E todas essas parábolas, né, as três, têm o coeficiente a maior do que zero, então a concavidade, né, a boca da parábola está sempre voltada para cima. Vamos ver essa função i de x. Função i de x agora, que é a x² menos 9, ó. Essa função aqui, tá vendo? Vou montar ela aqui, vou apertar para montar, olha lá. Montou aqui embaixo, a função laranja. Se você ver, ó, essa função é uma função do segundo grau incompleta, né? Porque ela não tem o valor do b, só tem o valor do a e do c. O c é menos 9. Então, ó, a gente desce o gráfico aqui e ela tá ligada aqui, ó, no menos 9, né? Porque o valor do c é o ponto onde a função cruza o eixo y. Como é menos 9, né? Então, ela desceu aqui para o menos 9. Só que o a é maior do que zero, né? Ó, o a é positivo. Então, a boca desta parábola é virada para cima. E as raízes, né? Os zeros dessa função é o 3 e o menos 3, certo? Se você igualar isso aí a zero, né? Inclusive, esse tipo de função é fácil. É só você igualar a zero, passa 9 para o lado de cá positivo, vai ficar x² é igual a 9. Aí passa o quadrado para o lado de lá, extraindo a raiz, né? Vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3, né? Então, justamente, vai ter as raízes ali 3 e menos 3, certo? Também o delta, né, vai ser maior do que zero, então tem dois valores distintos também, certo? Bom, agora eu vou tirar essas funções aqui
Ou não, eu vou deixar, porque aí vai para vocês conseguirem visualizar todas, tá? Olha só, deixa eu até puxar aqui mais para baixo, porque ela vai aparecer aqui embaixo. Essa função aqui, ó, j de x igual a menos 2 ao quadrado, menos 9. Eu vou apertar aqui, ó, olha onde ela apareceu, bem aqui embaixo essa função. Por que que isso aconteceu? O valor do c aqui, que também é uma função do segundo grau incompleta, porque não tem o valor do b, tem o valor do a e do c. O a é negativo, então boca virada para baixo. O c é menos 9, né? Então é o ponto onde ela corta o eixo y, como ela é negativa, ela fica virada para baixo e vem aqui no ponto menos 9, né? E uma coisa interessante desta parábola é que se você calcular o delta aqui, vai dar menor do que zero, né? Se você calcular o delta nessa parábola aqui, ele dá menor do que zero. E quando o delta dá menor do que zero, o que acontece com a função? Ela não corta o eixo x, né? Ó, ela é uma função como se fosse imaginária, né? Porque o delta lá vai dar uma raiz quadrada negativa, que vai ter o número i, né? Lembrando que raiz quadrada negativa não pertence ao conjunto dos números reais, é do conjunto dos números complexos. Então, essa parábola não corta o eixo x, certo? Vamos ver a próxima. Olha aqui também, ó. Menos x quadrado mais 2x mais 3. Vamos ver se ela corta o eixo x. Ó, essa corta o eixo x. Tá vendo? Ó, essa parábola aqui em vermelho, ó, que tá virada para baixo, é a parábola K. Tá vendo? Menos x quadrado mais 2x mais 3. Se você igualar a zero e calcular o delta aqui, e jogar lá depois na fórmula de Bhaskara, né? Você vai ver primeiro que o delta é maior do que zero, né? Porque ela corta o eixo x em dois pontos distintos, no menos 1 e no 3, né? Você vê aqui também, né, analisando lá os coeficientes, você pode ver que o b é 2, é positivo, então ela corta o eixo y, ó, no ramo crescente. Você vê que o a é negativo, então a boca está virada para baixo. Você vê que o c vale 3, ó, então ela corta o eixo y no ponto 3, certo? E nas próximas aulas aí mais pra frente, a gente vai ver como que a gente acha o vértice, né? Ó, porque o vértice aqui tá no ponto 1, 4. Depois a gente vai ver também como que a gente faz para achar o vértice. Aí vai ter muitas informações pra gente analisar no gráfico, né? A gente tem que analisar o A, o B, o C. Tem que analisar o delta, por enquanto, né? E depois eu tenho que analisar o vértice também. Vai ter 5 coisas que influenciam numa parábola, numa função do segundo grau pra gente analisar. Vamos ver essa próxima aqui, ó, a função L. Ó, essa função que apareceu aqui em marrom, né? Ó, essa função aqui. Se você calcular o delta aqui também, você vai ver que o delta é maior do que zero, porque ela corta em dois pontos distintos, né? No ponto menos 1 e no ponto 3, né? Ó, vou até colocar aqui em cima essa função, ó, menos 3 e menos 1 são as raízes. Se você ver também, ó, o B é negativo, então ela cruza aqui do ramo decrescente, né, ó, o eixo y. O A é negativo, então boca virada para baixo. E o C é menos 3, né, ó, justamente o ponto aqui onde ela corta o eixo y, ok? Por fim aqui, ó, essa parábola em azul fluorescente, ó. Uma outra parábola que, se os senhores calcular o delta, você vai ver que o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, a parábola não corta o eixo x, né, ó, virada para baixo também, porque o A é negativo. Não corta o eixo x, porque o delta vai dar negativo, certo? Não é uma equação, é uma função do segundo grau incompleta também, porque não tem o valor do b. O valor do c é menos 2, ó, o ponto onde ela corta o eixo y. O valor do a é negativo, então ela é decrescente. E quando o b vale zero, né, ela cruza não. O ramo não é nem decrescente nem decrescente. Ela não cruza o eixo y nem crescendo e nem decrescendo, que é o que aconteceu também aqui nessa função em roxo, né, ó. Essa função em azul, né, ó, essa função aqui em azul fluorescente e essa função em roxo, ambas têm o valor do b zero, né? Essa função aqui em laranja também tem o valor do b zero, porque elas não cruzam o eixo y nem crescendo nem decrescendo. Então, o que a gente consegue tirar de lição com isso aqui?
A gente utilizando esses aplicativos assim, a gente consegue enxergar bem o comportamento das funções. E você, observando eles aqui, quando você bate o olho numa função desse tipo, no caderno, num livro, numa prova, você tem que bater o olho no gráfico de uma função e identificar já, saber. Não precisa nem saber o valor em si do A, do B e do C, mas você tem que saber o sinal. Você olha para uma parábola, tá de boca para baixo, com cavidade virada para baixo, A é negativo. Tá virada para cima, A é positivo. O ramo que ela corta o eixo Y, ela tá crescendo ou decrescendo? Ou ela não corta o eixo Y nem crescendo nem decrescendo? E o valor do C que ela corta o eixo Y? Tudo isso você tem que bater o olho numa parábola e conseguir enxergar, tá? E é muito importante a gente usar esses aplicativos aqui, principalmente para a gente ver função, né? Porque é muito simples, o gráfico fica construído perfeito, certo?